Alô, pessoal. Olá. Pessoal, desculpa, né? Caiu a nossa conexão aí, né? Deixa eu falar uma coisa, aproveitando já esse gancho, a minha campanha ela é uma campanha totalmente amadora, vamos dizer assim, amadora, no sentido de dizer que eu não tenho dinheiro para a campanha para fazer vídeos, né? O áudios profissionais. Então, vai acontecer isso aqui mesmo de estar caindo, tá? Não tem verba para isso, para mim fazer vídeos bonitos, vídeos, né, maravilhosos, igual tem visto de alguns candidatos nossos. Mas nós vamos tentar passar para vocês a nossa proposta real, tá? Aqui não tem enganação, nós não vamos fazer política, a política antiga, de que nós vamos trabalhar para a saúde, nós vamos lutar pela segurança. Isso não existe aqui, tá? Não existe mentira. Tá? Eu vou fazer as proposituras em cima do que é real. Eu não vou enganar ninguém, não é do meu perfil. Eu não sou político profissional, tá bom? Então, vai acontecer essas coisas, né? E que não é culpa nossa, né? É da internet, nós não somos profissional, mas a gente vai atender vocês da melhor maneira que a gente conseguir passar, ok? Então eu vou deixar aqui a minha filha fazer as considerações delas, que ela estava fazendo e caiu no momento que ela estava falando, e depois eu faço as respostas, as perguntas que vocês fizeram aí, eu vou tentar responder de acordo com o que está dentro do meu domínio. Normalmente, novamente eu vim aqui saudar todos vocês e falar um pouquinho mesmo. A gente vai conversar um pouco sobre política, né? Eu acho que eu parei na parte onde eu me surpreendi, quando ele falou que disse que ia ser candidato. E, né, eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele estaria junto com Isaías Cacate, a Tenente Coronel Kátia. Então, assim, fiquei muito feliz e aí me despertou o interesse em saber como é que foi esse interesse em participar da vida política, né? Eu sempre gostei muito de política, né? Dentro de casa sempre conversei sobre política, eu gosto muito e, inclusive, né, pretendo seguir mais para frente futuramente uma carreira política. E aí, quando eu descobri que meu pai estava aí ingressando na carreira política, eu também tive essa curiosidade, porque ele sempre fez ações sociais sem que ninguém soubesse, né? Sempre agiu com ações sociais e eu fiquei intrigada. E por isso que naquela hora eu perguntei por que do ingresso na carreira política agora. O que aconteceu? O que deu um start para poder estar entrando aí na carreira política? Então, a minha filha, a Cat, né? Ela pergunta por que eu ingressei na vida política. Na verdade é o seguinte, com as minhas ações, né? E dentro do Futebol Society, dentro de ações sociais, né? Eu percebi que há coisas, né, que só ia crescer, que só ia desenvolver, que só ia ajudar se eu tivesse um apoio da política, né? Da política. Então eu busquei um apoio da política, um apoio muito pequeno, né? Onde eu entendi que se eu não integrasse, não agisse diretamente, eu teria êxito, né? Então, muitas coisas do que eu sonhei, do que eu pensei, do que era o anseio da maioria, né? Dos meus amigos, da população, né? No enfrentamento dessa proposta, não teria resultado. Eu não teria resultado sem eu estar lá dentro da política, tá? Então, eu tinha um pensamento antes da política e pós, tá? Hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente, né? Eu sei que alguns, né, que estão aqui agora nos vendo, né? Nos ouvindo,
eu entendo perfeitamente o pensamento deles de que do que é a política, tá? Eu já tive do outro lado, agora eu estou do lado inverso, mas eu sei que sem a política eu não atingirei o meu pensamento, os meus sonhos, né? Os anseios da população, as necessidades da população no geral. Então por isso que eu entrei na política. Anteriormente eu tentei ajuda da política, né, de quem estava lá no poder, né, para aderir aos meus projetos, as minhas propostas, os meus anseios, os anseios da população, e não consegui ter êxito, tá? Então, graças a Deus, entrou no meu caminho o Isaías Colino. Eu tive uma conversa com ele, eu sentei com ele. Com 5 minutos que eu estava conversando com o Isaías, eu já entendi o pensamento dele, né? E eu sabia que eu estar junto com ele, agregando as ideias deles, a gente teria muito mais êxito, né? Muito mais adesão. Então é um cara envolvido, né, que tem projetos, os projetos deles é muito bem definidos, tá? Ele tem uma vice. Aponta para mim hoje, pessoal, população botucatuense, quem tem uma vice como a Kátia? Não existe, gente, não existe. Então, eu comprei a ideia dele, ele comprou a minha ideia, tá? Eu fiquei surpreendido dele ter conhecido o meu trabalho, que eu não sabia que o meu trabalho tinha se estendido tão longamente assim na cidade, tá? Eu tenho um projeto, eu não tinha, mas hoje eu tenho. Eu tinha uma proposta, né? Junto ao pessoal do esporte, né? Que se juntou à ação social, tá? Lá na Associação Atlética Botucatuense, eu fiz um grupo de WhatsApp chamado Resenha, onde a gente interagia, né, no campeonato com propostas, né, com ações sociais. O que foi que eu tive uma surpresa muito grande, né? O povo botucatuense é um povo que adere a essas propostas, tá? Quando eu estive lá, as propostas que eu fiz, os planos, as ações, né? Eu tive um grande apoio popular, tá? O botucatuense, ele é de um coração enorme, tá? A gente fez ações sociais lá dentro do nosso grupo, de arrecadações que levou para muitas instituições, para muitas pessoas, tá? Teve uma arrecadação muito grande de cesta básica, de leite. Para você ter uma ideia, nós temos arrecadações lá de mais de 5.000 caixinhas de leite, tá? Alimentos, várias cestas básicas, né? Incluindo o pessoal que tinha dentro do grupo, que era um pessoal sensacional, e até as empresas aí fora, né? Como a Irizar, né? Que aderiu ao nosso, né? A nossa campanha. Então, eu tenho um trabalho social, né? E esportivo muito importante na cidade, tá? Eu vim me dar conta pelas pessoas, os terceiros que falavam comigo. Eu nunca, né? Nunca almejei isso, nunca tive como é que fala? Tá fugindo muita coisa da minha memória. Mas eu nunca tive essa vaidade. Isso. A Sueli Cavalcante, minha esposa, falou aqui.
Eu nunca tive essa vaidade de ficar, de integrar lá, entregar tantas caixas de leite para instituições tal e eu sair na foto. Não tive isso. A intenção minha era participar. Então nós tivemos campanhas aí de leite, de cesta básica, de bombons, de alimento, de medicamentos, de geladeiras, fogões. Então, assim, a ideia era ajudar, né, sem pensar no que, né, na frente. Eu nunca tive um propósito político, né, político. Então, eu posso colocar isso aí hoje na minha, vamos dizer, como é que fala? Candidatura? Na minha candidatura, na minha prospecção, né? Também a ação social, porque eu além de ter mexido com a parte esportiva, né? Que é uma parte esportiva muito importante. Hoje, por exemplo, o que eu mexi? Eu mexi na parte de esporte, né? De futebol, society, né? Que abrange muitas pessoas. Hoje tem 4 milhões no país, tem 4 milhões de adeptos ao futebol society. Só que hoje na cidade, o que nós temos na cidade hoje? Nós temos campos de aluguéis e clubes, né? Que exclui a maioria da população botucatuense, tá? Então, hoje é um número muito baixo de pessoas que praticam essa modalidade, né? Que é o meu principal viés político, que eu estou aqui falando, que é um número muito baixo, tá? Tem muitas pessoas necessitadas que gostariam de se disputar um futebol society, mas eles não conseguem. Por quê? Porque hoje em dia existem quadras, campos sociais que é pagos. Você tem que pagar a hora que vai estar disputando aquele esporte que você gosta, que você adere. Ou então pagar um clube, né, que fica muito mais inviável ainda, né? Um clube para você disputar. Então, qual a proposta nossa? A proposta nossa é que a prefeitura está tendo campos no campo gramado sintético em algumas praças aí, né? E, muito bem, ele poderia estar fazendo esses campos, ou fazendo umzinho. Eu não estou pedindo muito. Faça um campo só, social, tá? Oficial, né? Coberto, com iluminação artificial, boa, adequada, né? E que possam ser usados durante o dia para as escolas sociais, né? Para as escolinhas, tanto feminino quanto masculino, ok? Tá? E que à noite, no final de semana, nós podemos fazer campeonatos para idades de 8 a 80 anos. Gente, de 8 a 80 anos. Hoje, na minha faixa de 50 anos, eu quero disputar, eu quero jogar um futebol com a minha faixa de idade, tá? Com a minha faixa de idade, que eu possa competir. Então, o Futebol Society ele propicia isso hoje na cidade, tá? O que a gente temos que fazer? Temos que dar essa condição, essa estrutura, né, ao Futebol Society, dentro dessas idades aí, que é ampla demais, tá? E a gente formar uma liga. Uma liga para quem? Quem vai beneficiar nessa liga? É os mais jovens, que
pode hoje estar dentro da liga, está representando uma seleção de futebol, né, society. A gente tem condições. Botucatu é um celeiro de grandes craques, né? Eu, quando cheguei aqui em Botucatu, eu fiquei surpreso, assim, de uma cidade que tem um grande potencial industrial, né, comercial, né, e que não investe no nosso futebol, né? A gente tem uma lei de incentivo fiscal, né, para as empresas, que não é usada adequadamente. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer uma aproximação do poder público com o poder privado. Gente, eu fiz vários campeonatos aqui na cidade. Eu, como pessoa física, Edson Alves, o Painho, eu consegui muitos patrocínios. Agora, gente, quem não tem interesse de ligar o seu nome à prefeitura municipal? Pelo amor de Deus, né? Então, uma pergunta da minha filha aqui, quando ela fez, porque eu entrei na política, né? Eu jamais imaginei que eu iria entrar na política. Mas, assim, no passado tempo, nas minhas experiências com a parte esportiva, com a parte de ação social, eu entendi o seguinte, que eu só teria êxito, né? Eu só teria sucesso com os meus sonhos, com os meus anseios, né? Com a população de Botucatu, dentro dessa proposta, se eu entrasse na política. Nenhum outro caminho iria me levar ao sucesso. Não existe, não iria, tá? Eu tentei politicamente acessar a esses meios, né? Eu conversei, né? E infelizmente eu entendi que eu não iria chegar, né, a um sucesso, a um pensamento, a uma vontade minha. Até eu encontrar o Isaías Colino, né? Com 5 minutos de conversa com o Isaías Colino, né? Eu me animei, eu entendi que ele seria o cara que iria me dar apoio nos meus sonhos, no meu pensamento, nas minhas propostas. Quando ele me convidou, eu falei com ele, eu falei, Isaías, eu vou ter que partir do zero, cara, eu vou ter que partir do zero de tudo. E ele falou para mim, olhando nos meus olhos, ele falou, Edson, você não vai partir do zero não, cara, você já tem um trabalho, você tem um trabalho esportivo muito importante, você tem um trabalho social muito importante. Apesar de você não divulgar, de você não falar, de você não querer aparecer, mas você é muito importante, por isso que eu estou te convidando. E eu, naquele momento, eu me senti importante, eu me senti que a minha proposta era uma proposta viável, né? Eu não ia vir aqui com falácias para falar para vocês de que tô aqui hoje candidato, que eu vou ficar aqui com um papo furado, de falar que eu vou trabalhar para a saúde, eu vou trabalhar para a segurança. Eu não domino, não é da minha área esse tema, esse debate, tá? Mas quando eu comecei a colocar as propostas no papel, tá? Comecei a pensar, a idealizar. Obviamente, é claro que aparecem essas propostas de saúde, tá? De educação. Então, uma coisa está ligada à outra, tá? Então, eu comecei a pensar que eu teria que fazer propostas também dentro do que abria o leque do meu viés de propostas, tá? Então,
o que acontece? Dentro disso aí, eu tive proposta para os idosos, eu tive propostas para drogas, o fumo, o tabagismo, o suicídio, que é altíssimo aqui em Botucatu, dentro das escolas, então já entrou dentro da proposta de educação, né? Eu tive propostas para uso, para idosos que entra dentro da parte de saúde, né? Automaticamente você vai desenvolvendo, você vai colocando, explanando e vai entrando essas propostas, aí não tem como você fugir disso. Hoje em dia um candidato, ele tem que ter um direcionamento do que é a principal proposta dele. A minha é esporte, só que não exclui as demais outras. Quando você está na Câmara lá, você é vereador, você vai ter, negão, que aprender o que é saúde, o que é segurança, tá? O que é tudo que envolve o nosso meio. Por exemplo, na parte de escolar, né, Catherine? Eu aprendi muito com as minhas filhas, tá? O que elas precisavam, o que era importante para elas, tá? Então, algumas propostas minhas vai de encontro a essa fala aí. Não tem como você fugir disso. Se você for um político, é o seguinte, ultimamente eu vi, né? Eu fui atrás, então eu fui ver na câmera, né? Como é que fala, Cacá? O que é? As sessões da Câmara. Nas sessões da Câmara. Eu fiquei decepcionadíssimo. Na Câmara é muito chato você ver os candidatos, lá os vereadores, votando em nome de rua, né, dando moções que não tem nada a ver. Gente, eu adotei o seguinte, tá? Eu adotei mostrar as minhas propostas, o meu pensamento, né, o que eu penso pela cidade. Só que você assistindo lá as sessões da Câmara, você fica indignado. Qual é a proposta a proposta real que tem um vereador? Eu fiquei decepcionadíssimo, tá? Então, para mim ir para a Câmara lá, para mim ser mais um, tá? Para ficar propondo nome de rua, dando moções que não tem nada a ver, eu não vou, velho. Eu não vou, porque dentro do que eu fiz, do que eu me propus até agora, a minha mente, ela trabalha 24 horas. Eu estou deitado, eu estou na cama, estou deitando, mas a minha mente está trabalhando de ideias. E assim, e sempre foi assim. Nos meus campeonatos que eu fiz, eu sempre tive diferencial, tá? O que é diferencial? Eu tive coisas que ninguém teve ideia do que era legal, do que as pessoas gostavam, né? Eu fiz troféus diferenciados, premiações diferenciadas, eu fiz um esquema lá de iFood, o iFood, que era como é um sistema diferenciado, né? Quem está me escutando agora e está me ouvindo, ele vai saber o que eu estou falando. É como se fosse o Cartola, né? O Cartola. Eu fiz álbum de figurinha. Eu entrei em contato com as demais, né? Com a parte de mídias, né? Eu coloquei uma mídia diferente nos meus campeonatos. Então, tudo que eu fiz procurando um diferencial. Gente, você tem que ser diferente. Você tem que inventar.
Não adianta ficar na mesmice. Eu não entraria num esquema desse se fosse para ficar dando nome de rua, dando moções que não tem nada a ver, né? Eu aderi a uma política que eu não vou atacar ninguém, mas eu sei que nessa hora, velho, é muito difícil você ficar escutando essas balelas, né? Eu não vou ficar fazendo média, essas médias. Eu não vou ficar fazendo média com instituição nenhuma. Nenhuma. Seja lá clube tal, clube Y, clube CH, eu não vou fazer. O que eu sempre fiz até agora, tá? Para a cidade de Botucatu é diferencial. E o que é diferencial? O pessoal, eu ouvi muito. Eu procurei ouvir, isso é muito importante, ouvir as pessoas. Então, ouvir, você adquire conhecimento, adquire necessidade, tá? Adquire conhecimento e necessidade. Por isso que o que eu tenho, o que eu projetei, o que eu tenho de prospecção para o pessoal é dentro do quê? Do que? O porquê. Tudo que eu fiz na parte social, né? Ação social, não é parte social, ação social. E na parte esportiva, tudo tem um porquê. Se você me perguntar para mim, por que isso? Eu vou te responder um porquê, tá? Então, assim, a gente tem um campo muito abrangente do meu pensamento, tá? Das minhas propostas. Então, quando eu fiz as minhas propostas, ela abraçou a parte social para idosos e a parte social para o geral, tá? Então eu estou falando bastante aqui. Vou deixar a minha filha fazer algumas considerações dela aqui, senão ela não vai falar, né? E pode mandar perguntas pra gente que a gente vai estar respondendo a todos vocês, tá ok? Não, eu só vim aqui só para finalizar, para falar que vocês devem prestar atenção nas propostas, tá? Por que prestar atenção nas propostas? Por que é importante prestar atenção nas propostas? Eu vejo, tá? Nessa campanha mesmo, muitos vereadores prometendo coisas que são de competência do Poder Executivo. O que é o Poder Executivo, Kathleen? O Poder Executivo é a competência do prefeito da cidade. Entendeu? Então vocês têm que prestar atenção. A gente vai construir uma parte do Hospital Sorocabano que não está em uso. Não é da competência de um vereador tá fazendo esse tipo de proposta. Tomem cuidado com a proposta, gente. Não é tudo que se pode tá propondo dentro de uma candidatura para vereador, tá? Tem que ter esse cuidado, muito cuidado na hora de analisar as propostas. Aí a pessoa vai na empolgação, acha que é possível, não é. Existe uma lei, não é que o vereador não quer. Isso aqui é legislação, tá? E esse conhecimento vocês têm que ter. Poder legislativo, vereador, tá? Projeto de lei, fiscalizar a lei. Fiscalizar a lei é importante, tá? Fiscalizar até mesmo o andamento da prefeitura da cidade, ver se está ocorrendo de acordo com o que estão propondo. É a parte do vereador, tá? Não é construir. Aqui, o Poder Executivo não tem nada a ver com... o Poder Legislativo não tem nada a ver com construir algo, tá? O Executivo, ele administra o dinheiro da cidade de Botucatu, né? Administra todas essas partes que a gente comentou aqui, na questão de verbas, né? Principalmente o que é ligado a dinheiro, né? Então, assim, uma coisa tem que ser separada da outra, tá? Não vamos se iludir com sei lá, propostinha aí que o pessoal vem falando, que às vezes não tem nada a ver. Você olha e fala assim, meu Deus, tem gente que se ilude, né? Tem gente que fala assim, não tem nada a ver, não é da competência de um vereador fazer isso. Ele nem vai, mesmo que ele quisesse fazer isso, ele não ia conseguir, né? Ele elabora projetos de leis, tá? Ele fiscaliza, ok, gente? Então prestem atenção, tá? Tem que ter conhecimento de causa, tá? A gente aqui no nosso país,
Eu posso estar falando, algumas pessoas vão saber o que eu tô falando, outras não. Mas a gente é dividido por 3 poderes, tá? E hoje, e aqui nessa campanha, vocês vão estar elegendo 2 desses 3 poderes aqui dentro da nossa cidade. O legislativo, que é o de vereador, no caso abrange o vereador, e o executivo, que é o prefeito. É importantíssimo, gente. O prefeito é quem administra os bens da nossa cidade, tá bom? Então, assim, eu não escondo de ninguém desde o começo do ano. Sou Isaías e Kátia, e agora estou muito feliz que meu pai também se afiliou, tanto ao partido quanto agora tá nessa candidatura aqui, tá? Eu fico à disposição, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, tá? Eu tinha deixado separado umas perguntas, mas eu acho que no fim ele acabou respondendo. Entrar na política, né? As principais propostas também foram colocadas aí, inclusive foi na área de esporte, né? E eu falei também porque havia escolhido Isaías e Kátia, ele respondeu no começo do vídeo, também acabou surgindo naturalmente. Tinha deixado separado, mas as perguntas já foram respondidas aqui. Eu agradeço de verdade o espaço que meu pai cedeu aqui no Facebook dele. E fico à disposição de vocês também. Quem conhece meu trabalho. Beleza. Uma explanação da Kathleen aí, né? A minha filha, a doutora Kathleen, né? Advogada, um orgulho muito grande. Lembrando que eu tenho mais 2 filhas, que uma está no 2º ano de pedagogia, tá? A Helena. A Helena está no 2º ano de pedagogia. E eu tenho também a Raíssa, que está no 1º ano de logística. Então eu tenho um orgulho muito grande, eu, como nordestino, tá? Criado no Guarujá, né? E vindo aqui para o interior, eu tenho um orgulho muito grande de estar em Botucatu. Eu acho que Botucatu é a cidade que eu vou estar até o final da minha vida, tá? Já pode escolher o local aí que eu vou ser enterrado, tá? Que eu vou estar vivendo o resto da minha vida. Na minha vida não, na minha pós-vida é Botucatu. Porque é uma cidade que me acolheu muito bem, tá? Me acolheu muito bem, apesar de, né, quando eu ter chegado aqui, eu ouvi algumas coisas muito contrárias disso aí, mas assim, graças a Deus, totalmente, né, não se concretizou, né? É a cidade que eu, né, que eu aderi, que é a cidade que eu vou viver o resto da minha vida, tá? Botucatu. Então, eu tenho muito orgulho, né, de como nordestino, vindo de família pobre, até hoje pobre, humildemente, mas eu tenho 3 filhas que estão no caminho da formatura. Gente, para mim, isso é demais, tá? E tem muitas pessoas que perguntam para mim assim, você é casado há 29 anos com a mesma mulher? Sim, eu sou 29 anos casado com a mesma mulher. 4 filhos com a mesma mulher? Sim, 4 filhos com a mesma mulher. Eu estava falando para vocês, dentro das propostas minhas, quando você começa a colocar no papel uma proposta, tá? O meu direcionamento é o esporte. É claro que eu tenho uma história muito grande no esporte. É só você jogar no YouTube o meu nome Edson Alves, ligado à TV Alfa, ou alguma coisa assim, você vai ver o que eu fiz, tá? Eu tenho uma história muito grande dentro do esporte de Botucatu, que é feita em clubes, né? Dentro da ferroviária, dentro da associação, que isso aí interligou ao quê? Interligou ao social, ações sociais, tá? Então, quando eu falo que o botucatuense ele me surpreendeu pelo que ele me falava, eu falo que o botucatuense ele é muito solidário, é um povo muito bom, tá? Todas as ações solidárias que eu fiz dentro de um grupo que eu criei, que chamava-se, até hoje existe, a Resenha, ele teve uma adesão muito grande, tá? A gente lá construiu uma amizade muito grande, uma adesão de solidariedade muito grande, tá? Onde a gente arrecadou mais de 5 mil
litros de leite, tá? De caixinhas de leite. A gente arrecadou muitas cestas básicas, chocolate. Então, que tinha um pessoal lá, um povo muito bom, tá? E eu acredito muito nisso no Botucatuense. A gente tem muita coisa. Nós estamos quanto tempo aqui? Eu não tenho tempo aqui, tá? Mas se for falar de ações sociais, a gente vai ficar a noite toda aqui falando. Então o povo botucatuense é muito bom para isso. Ele entende, ele sabe, ele adere. Quando a gente faz uma ação social, não existe povo melhor, tá? Então, se eu for me estender aqui no que eu estou dizendo, né? No que foi feito dentro dessa proposta, eu vou ficar aqui a noite toda falando. A noite toda falando. É assim, ó, o Facebook, ele é uma ferramenta que as pessoas querem entrar nela para entretenimento, para se divertir, tá? Não vai ser eu que vou prender atenções de vocês aqui, tá? Numa fala de política, que o pessoal está pouco interessado em política, mas pouquíssimo mesmo, que vou segurar vocês. Eu não tenho essa pretensão. Mas assim, na forma do possível, a gente precisa passar o pensamento nosso e o que é preciso da cidade. Por isso que eu trouxe aqui a minha filha Kathleen, né? Que ela é uma pessoa, graças a Deus, ela é uma pessoa muito bem politizada, tá? Ela é uma pessoa formada, então ela tem um pensamento dela muito bem definido, tá bom? E eu peço desculpa para vocês aí, eu não tive acesso, eu não vi as perguntas, né? Não saiu. Não teve perguntas. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: se eu entrar na câmera lá, eu não vou ser o mesmo dos mesmos. Eu não vou ser. Você que me conhece, tá? Você que me conhece, sabe que eu faço diferencial. Eu busco diferencial. Eu não vou ser igual aos que estão lá, tá? Eu não vou ficar dar nome de rua, claro, tá? Eu não vou focar em cima de dar nome de rua. Eu não vou ficar focando em dar nome em emoções que não tem nada a ver, tá? Tem tanta gente aí que faz projetos sociais, que faz ações sociais, que ninguém vê, que ninguém dá moções. Então a gente tem que olhar para essas pessoas, tá? Essas pessoas que fazem o bem para a cidade, não aparecem. Essas pessoas, a gente tem que dar moções para elas. E não dar moções, porque o Edson Painho fez um campeonato tal, e ele vai ter uma moção. Como é que se dá o nome, Kathleen? Como assim? A moção que eles dão lá na Câmara, lá. Uma moção. Como se fossem moções dentro da sessão da Câmara. Nada a ver. Gente, tem tanta gente que faz o bem para a população sem visar nada, sem visar uma visualização. Mas essas pessoas dê emoções para ela. Eles são os verdadeiros heróis nossos, tá? Se eu entrar na Câmara, eu não vou fazer média nenhuma. Eu não vou fazer média com nenhuma instituição, tá? Eu não farei isso aí. Eu acho ridículo. Ridículo. Então, eu farei. Se eu tiver que fazer moções, que eu sou totalmente. Eu tenho arrepio quando eu acompanhei muitas sessões na Câmara, que eu ficava totalmente contrário às moções do que era dada, tá? Então, eu respeito, né, os vereadores, né, atuais que faziam essas moções, mas eu não aceito. Não é, né? Então, não é o que eu acho certo, tá bom? Então eu peço assim, eu agradeço a todos que
que estiveram acompanhando a gente aqui. Eu não vi aqui as perguntas, que eu iria responder as perguntas que estaria dentro do que eu possa responder, mas é assim, eu tenho a minha opinião, eu tenho as minhas proposituras. Aqui embaixo, no link do vídeo, eu vou estar divulgando um link do vídeo que vocês podem conhecer as minhas propostas, tá? Tá dentro do meu site. Eu não quero ficar batendo muito em cima de Facebook, porque Facebook eu tenho consciência total do que as pessoas querem usar como entretenimento, tá? E não querem, o pessoal tá um saco cheio de política, eu entendo isso aí, mas eu entendo também que é importante você conhecer as propostas do seu candidato. Eu não expus as propostas ainda do que é do meu pensamento, do que é eu como candidato, tá? Eu pretendo fazer 2 lives, uma é essa agora que está acontecendo, e a outra será no sábado, dia 14, um dia anterior às eleições, né, para que vocês conheçam concretamente as minhas propostas, tá? Eu não vou ficar enchendo o saco de vocês aqui no Facebook com política. Eu sei que vocês querem se divertir, vocês querem usar isso aqui como entretenimento. Nós usamos um tempo bastante longo aqui, eu sei que muitas pessoas não vão ver. Eu tenho consciência de tudo, tá? Eu tenho consciência de que muitas pessoas não vão ver a minha live, tá bom? Mas assim, quem teve e quem quis, eu tenho conteúdo aqui, tá aqui registrado, tá? A minha live vai estar aqui a qualquer momento para quem quiser acessar e quem quiser aderir, quem quiser me escutar. Infelizmente eu tenho que fazer essa live porque hoje no tempo que a gente está vivendo aí de pandemias, tá? Poucas pessoas querem estar em contato com outras pessoas, é muito difícil, mas da minha forma, eu não sou eu não sou o profissional de oratória, tá bom? Eu não sou o político de oratória, mas eu vou tentar passar o meu pensamento, a minha vontade, da minha forma natural, tá? Por isso que eu trouxe a minha filha aqui, eu agradeço a ela. Ela é formada em Direito, ela está fazendo uma pós em Direito do Trabalho, tá? E ela também está fazendo outra pós em Ciências Políticas. Então, ela é um orgulho para mim, a minha filha é um orgulho, porque eu sou um nordestino pobre, tá? E que na medida do possível, eu estou formando 3 filhas, tá bom? E para mim isso aí é um orgulho muito grande. Eu vou passar a palavra final, as considerações finais a ela aqui. E muito obrigado a atenção de vocês, tá bom? É um vídeo muito extenso, muito longo. Eu entendo que muita gente não vai ver, mas quem vê que analise, né, de uma forma geral a nossa proposta, que eu vou estar passando no próximo vídeo, que será, eu não vou cansar vocês aqui, que será no dia 14/11, um dia antes das eleições, e vou estar passando as minhas propostas aqui para todo mundo. Bom, gente, queria falar aqui na live aí do dia 14, eu espero, aí eu vou deixar para quem tiver interesse, você puder depois deixar o link do conteúdo do que é a competência do Poder Legislativo. Eu tenho um vídeo na minha página profissional da advocacia, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Aí vocês vão saber o que é a competência de cada poder, para vocês analisarem a proposta. Não é a campanha pro meu pai. Eu vou votar nele, obviamente, né? Porque ele é uma pessoa que fez ação social sem ser político, tá? Apoio o Isaías, apoio a Tenente Coronel Cátia, com todo respeito. E vou estar deixando um vídeo para vocês conhecerem sobre política, para que no dia da live vocês possam até estar fazendo pergunta e ver que de fato são propostas que estão ao alcance dele, tá bom?
Muito obrigada pela atenção de vocês, por todo mundo que ficou aí até o fim da live. Qualquer coisa aí eu estou à disposição, se eu puder estar ajudando numa ação social, ação popular, aí Covid. Faço bastante ação social, gente, não estou fazendo política minha, que eu não estou sendo candidata, mas vocês podem estar me buscando, tá bom? Eu agradeço de coração. Até mais. No primeiro vídeo, que não era tão extenso, Teve bastante gente, né? teve 65 compartilhamentos. Caralho! Compartilhamento? Meu, Eu compartilhei uma vez e convidei pelo WhatsApp. Aqui, ó. meu, é muita gente! Mas Mãe, é isso muita eu gente falo. compartilhando. Compartilhando é muita gente. Então, 65 compartilhamentos. Então, você não deixou espaço para perguntas, Edson. Não ficou Você mesmo. emendou. Você tinha que ter respondido aquela pergunta da Cacá e a Cacá tinha outras perguntas para fazer, para as pessoas poderem falar, então eu vou A gente fazer não isso. sabe fazer live, né? Eu não sei fazer live. Não, mas eu fiquei dando toque para você. Você olhava e não dava muita atenção. Aí, no segundo vídeo, as pessoas entravam e saíam, não tem um compartilhamento. Mas eu acho que deve ter alguma coisa errada no Facebook.